Os valores que eu escrevi, os ângulos, eu escrevi esses ângulos dentro dessa circunferência aqui. Essa circunferência, obviamente não está desenhada exatamente de maneira perfeita. Aqui valores de seno e aqui valores de cosseno. Recebe o nome de circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica deve ser lida sempre no sentido anti-horário. Ou seja, aqui seria o primeiro quadrante, aqui seria o segundo quadrante, aqui terceiro quadrante e aqui é quarto quadrante. Ficou claro o que eu falei aqui? Significa, portanto, que quando eu leio, a circunferência no sentido horário normal, eu tenho valores crescentes de ângulo. Quando eu leio a função no sentido anti-horário, eu tenho valores decrescentes de ângulo. O que significa isso? Significa, portanto, digamos que eu passe aqui desse ponto. Começa aqui no ponto 30 graus, só para começar, tudo bem? Aí eu começo do zero e leio assim, de zero até aqui em cima. Nesse sentido aqui, eu vou chegar aqui ângulo 30 graus, tudo bem? Agora, se eu passar no sentido oposto e ler 30 graus nesse sentido, que medida eu vou achar? Menos 30 graus, que equivale a 330. Observaram que eu fiz a diferença entre 360 e 330, né? Então, só para fixar mesmo, que quando você faz a leitura do eixo trigonométrico, tem que ser no sentido, nós chamamos de sentido horário. Primeiro quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, e assim respectivamente. É porque se eu andei no sentido horário 30 graus, significa que eu andei menos 30 graus. Isso equivale a que medida real? A que medida real? 360 menos 30. Eu vou ensinar para vocês agora como... Eu vou ensinar para vocês agora como achar a determinação positiva de um ângulo. Olha a frase que eu utilizei. Achar a primeira determinação positiva de um ângulo. Achar a primeira determinação positiva de um ângulo significa descobrir onde o ângulo se encontra. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo número 1. É dado o seguinte ângulo aqui. É dado o ângulo alfa igual a 1110 graus. Determine a sua primeira extremidade positiva. Exatamente. É como estão vendo isso aqui a primeira vez, eu tenho que fazer suspense. Determine a primeira extremidade positiva. Adriana, tu foi lá no show? Da Anitta. Determine a primeira extremidade. Foi muito, muito bom. Muito bom. Muito legal. Bárbara, bom dia, tudo bem? Determine a primeira extremidade positiva. Quando ele fala que esse cara anda 110 graus, pessoal, significa que ele vai dar um determinado número de voltas. Por exemplo, pego aqui. Se ele deu uma volta, quantos graus ele andou? Segunda volta, quantos graus ele andou? 360 vezes 2. Você entendeste a ideia? Então, o que eu tenho que descobrir é quantas voltas ele dá e onde ele para. Ficou claro? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu pego o 1110 e divido por 360. Tudo bem? Essa divisão, quando nós fazemos essa divisão, tem que ser feita pelo método Cabocão, tudo bem? O que significa isso? Significa que eu não posso cortar esse zero. De novo, eu não posso cortar esse zero. De novo, eu não posso simplificar esse treco. Eu tenho que fazer na tora mesmo, tudo bem? Por exemplo, aqui, por 2 não vai dar 720. Por 3 dá quanto, minha querida? Obrigado. Por 3 vai dar quanto? Vai dar 1080. Sobrou quantos graus, Adriano? 30 graus dá para dividir ainda por 360? Não, menor. Ou seja, o que significa isso? Traduzindo para o português, significa que para chegar em 1110 graus,
Esse cara deu 3 voltas. Está aqui o ciclo trigonométrico. Ele andou 1, 2, 3 vezes e parou aqui no 30 graus. Ou seja, qual é a primeira determinação positiva desse cara? Alfa igual a quanto? 30 graus. Ficou claro o que eu falei? Sim ou não? Vamos lá. Segunda parte. Posso continuar? Copiaram, senhores? Estou. Mas dá para editar depois direitinho. Esse programa é muito bom. Faça a primeira. Determinação positiva de 15π sobre 2 radianos. Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira de fazer é pelo método que eu não gosto muito, que é transformar isso aqui em graus, que é multiplicar o π por 180 e descobrir o ângulo. Eu não gosto dessa maneira. Nós vamos trabalhar com radianos, tudo bem? Você deve colocar, preste atenção como vocês vão fazer isso daqui. Você deve colocar assim 15π sobre 2 aqui. Você deve escrever aqui do lado uma fração que dividido por 2, porque o denominador não pode mudar, dê o número inteiro par. De novo, você deve escrever uma fração aqui do lado, menor do que 15π sobre 2, obviamente, em que dê positivo par. Por que positivo par, Henrique? Porque positivo par indica voltas completas. Porque uma volta vale 2π, né? Se for 4π, quantas voltas são? 2. Se for 6π, quantas voltas são? 3. Entendeu a ideia? No caso aqui, eu estou vendo 15π sobre 2. Eu vou escrever 14π sobre 2? Não, não vai dar, porque 14 dividido por 2 vai dar 7. 13 não vai dar, que tal 12? 12π dividido por 2 vai dar quanto? É um número par. Então eu vou escrever assim, 12π sobre 2 mais 3π sobre 2. Concorda comigo? Esse número aqui, 12π sobre 2, vai dar quanto? Esse 12π sobre 2 vai dar 6π, que equivale a quantas voltas? 3 voltas. Alguma dúvida? Mais 3π sobre 2. Significa, meu chapa, que ele deu 3 voltas e andou mais 3π sobre 2 voltas. E o que significa 3π sobre 2? Aqui é quanto? Aqui é 0, aqui é quanto? Π sobre 2. Aqui é quanto? Π sobre 2. Aqui embaixo é quanto? 3π sobre 2. Aqui é quanto? 2π. O que significa isso? Significa que o nosso amigo aqui, ele deu quantas voltas? Significa que ele deu 1, 2, 3 voltas e parou aqui no 3π sobre 2. Ficou claro que a ideia? Fale, meu querido. Exato, essa é a segunda maneira de fazer. Só que, como eu falei, eu não gosto dela. Isso aqui é a maneira genial, tudo bem? Outra maneira que a nossa querida aluna está falando aqui se chama método ZL, tudo bem? O método ZL, mas tá certo, a gente tem que saber as duas maneiras de fazer. Aqui, olha, 15π sobre 2. Isso aqui significa, na verdade, o quê? 15 multiplicado por 180 dividido por 2. Porque π radianos equivalem a 180 graus. Quanto que é 180 dividido por 2? 90. Quanto que é 15 multiplicado por 90? Dá quanto? Calculadora só, meu filho. Bora lá. 15 multiplicado por 90 dá quanto? Dá 1350. Isso aqui, nós só achamos o ângulo, tudo bem? Qual é a primeira determinação positiva dele? Divide por 3 ou 4 voltas? Tá bom. Quanto que é 360 vezes 3?
Porque 1350 menos 1080 vai dar quanto? Olha, incrível, deu a mesma resposta. Tu entendeste que é a ideia? A diferença é que esse negócio aqui é mais simples, eu acho. Mas dá um trabalho desgraçado. E não é tão claro. Fale, minha querida amiga. Ali quando fez o 15π sobre 2, aí tá, você falou que tinha que ser um número par, né? Aí 12π sobre 2, aí 6π. Mas o 3π sobre 2 é porque 15 menos 12 é 3? Exatamente. Se eu somar esse cara, mas a verdade é isso mesmo. Tá certíssimo, Ana Carolina. Tá certíssimo. Se eu somar esse cara com esse cara, a resposta vai voltar para onde? Você tem que escrever uma verdade matemática aqui, tudo bem? Ficou claro o que eu falei? Isso é o básico para achar o ciclo trigonométrico. Alguma dúvida? Vamos lá. Vamos aprender agora o que é simetria dentro deste ciclo trigonométrico e também saber o que é ângulo congruente. Vamos continuar.